Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu quero pedir a você que abra comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, verso número 15. Livro de Provérbios, capítulo 23, verso número 15. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. O nosso tema dessa noite é esse: a minha atitude vai determinar o meu futuro. Amém? Vamos orar nesse instante. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós estamos agora diante desta tua palavra, Senhor. Pai, que o teu Espírito, Senhor, venha usar o teu servo nessa noite, para trazer o recado do teu coração às nossas vidas, Pai. Esta palavra primeiramente falou comigo, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que tu venhas falar também com cada coração nessa noite. Senhor, sonda os nossos corações nessa noite, a nossa vida, e nos abençoa, através da tua palavra, Jesus. Ela venha de encontro às nossas necessidades. Sobre esta igreja, eu já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela falou muito ao meu coração, porque ela fala de um futuro. Quem não quer ter um futuro seguro, um futuro abençoado? Sabemos que daqui a alguns anos vamos estar felizes, alegres, vamos estar com o coração abundante na presença de Deus. Eu creio que todos nós queremos alcançar um futuro de bênção. Eu estava vendo esses dias a situação do piloto de Fórmula 1, e vocês têm acompanhado pela internet, o piloto Michael Schumacher, o alemão, que por muitos anos correu numas pistas perigosas, podendo sofrer um acidente. E todo esse tempo, ele saiu ileso. E quando estava na aposentadoria, para desfrutar de tudo que ele ganhou, dizem até que ele comprou uma ilha, ganhou muito dinheiro. E quando vai desfrutar ali de um lazer,
pega os seus esquis na neve, vai passear, e de repente ele vai socorrer uma pessoa, tem um acidente, se machuca e entra em coma. Está em coma até hoje, não sabe se vai viver, não sabe se vai morrer. Mas por muito tempo, ele fez um grande patrimônio para o seu futuro. Por muito tempo ele guardou muitas coisas, muito dinheiro, pensando em desfrutar agora desse futuro. E o que o futuro preservou para ele? O momento em que ele não esperava. Essa palavra, irmãos, ela fala de Deus, que Deus tem um bom futuro para nós, que a nossa esperança ela não vai ser frustrada. Mas para isso, Salomão, quando escreveu essa palavra, um homem de grande sabedoria, um homem que viveu muitas coisas, viveu o lado bom e viveu o lado ruim, ele traz para nós nessa noite algo que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos analisar a cada dia as coisas que fazemos, porque ele começa falando, irmãos, no verso número 15, a respeito do coração. Deus fala, filho meu, uma palavra do Pai para nós nessa noite. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Se os teus lábios falarem coisas retas, se você no teu coração não ter inveja dos pecadores, mas andar no temor do Senhor, todo dia, você vai ter um bom futuro. Você vai alcançar um bom futuro. Irmãos, quando a palavra de Deus ela fala de coração, nós podemos ver que a Bíblia ela fala muito sobre o coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que nos engana muitas vezes nas nossas atitudes. A Bíblia diz no Novo Testamento que do coração saem maus pensamentos, saem adultérios, saem coisas ruins. Mas a palavra de Deus também diz que nós precisamos guardar o nosso coração, porque deles existem as fontes de vida, as saídas para ser abençoado. Irmãos, eu estava vendo e Deus me levou à vida de um rei, que eu quero trazer para você nessa noite. Rei Ezequias. Deus me levou e falou muito ao meu coração a respeito de algo que aconteceu na vida do rei Ezequias. Rei Ezequias era filho do rei Acás. O rei Acás era um homem muito perverso, um pai perverso, um pai que colocou seus filhos e os matou como sacrifício. Olha como esse homem era mau. Acás era um homem que adorava ídolos, um homem abominável. E o rei Ezequias, e Ezequias ainda não era rei, mas ele cresceu nesse ambiente. Ele cresceu, irmãos, nessa situação hostil, nessa situação de grande dificuldade. E a palavra do Senhor nos diz que com 25 anos, o rei Ezequias começou a reinar. A palavra do Senhor nos relata que ele foi um grande rei, um rei fiel, um rei que tirou os ídolos da sua época quando ele começou a reinar. Ele restaurou o templo,
restabeleceu a ordem do culto. Ele removeu os altares, quebrou as colunas sagradas, destruiu os postes ídolos, desfez a serpente de bronze, aquela que Moisés tinha colocado na caminhada do Egito à terra prometida. Porque eles pegaram essa serpente e começaram a idolatrá-la, a adorá-la. Rei Ezequias não teve dó de nada. Ele pôs tudo por terra no seu tempo. Eu fico pensando e vendo que esse homem fez tudo o que era bom diante da presença de Deus. Mas chegou no 14º ano do seu reinado, levantou-se o grande rei da Síria, Senaqueribe, e começou a ameaçar o seu reino. As coisas não foram boas naquele tempo. Mas o rei Ezequias, ele junto com o profeta Isaías, eles oram a Deus. E Deus traz um grande livramento para a vida desse homem. Uma grande vitória, porque o reinado da Síria era um dos maiores impérios presentes naquela época. A mão do Senhor esteve ali presente, junto com o rei Ezequias. E Ezequias ia na fidelidade. Momentos depois de passar por tudo isso, Deus manda um recado pelo profeta Isaías, dizendo assim: põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque tu vai morrer e tu não vai viver. O rei Ezequias, ele tem um baque. Como é que pode? Eu sou um servo fiel. Eu sou um servo que removeu muitas coisas. Eu fui fiel ao Senhor. Eu fiz coisas lindas para o Deus. Tirei a idolatria do povo, tirei tudo. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer, Ezequias. Diz a palavra de Deus que Ezequias vira o seu rosto para a parede. Ora a Deus. Fala com Deus. Diz todas as coisas que ele fez para Deus. E Deus manda um novo recado para Isaías. Diga para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos para a sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem começou a se achar um homem muito poderoso. As pessoas vinham nele. As pessoas se aproximavam dele e exaltavam o rei Ezequias. Não há rei como tu. Não há rei como você. Você é o bom, você é o cara, você é o melhor do seu tempo. Você conseguiu convencer até a Deus de mudar a trajetória da tua vida. A Bíblia diz que o coração de Ezequias se exaltou por tudo que ele conquistou no seu tempo, por tudo que ele foi na presença de Deus. Irmãos, o relato dessa palavra, ela nos traz algo muito importante para nós. Porque esse homem, depois de ser abençoado, de exaltar o seu coração, recebe uma comitiva da Babilônia, e ele abre todos os seus tesouros. Ele chama aqueles homens para entrar na sua casa e diz: olha, esse ouro que eu conquistei aqui, ele foi naquela grande vitória sobre os filisteus.
Olha, toda essa prata que você está vendo aqui, olha, foi o que eu conquistei. Quando eu derrotei o povo da Síria, tudo isso aqui, olha quanto ouro tem, olha quanta prata, olha tantas coisas que estão aqui no meu reinado. Quando aqueles homens veem tudo que existem dentro do seu reinado e vão embora, o profeta Isaías recebe uma mensagem de Deus e traz um recado do Senhor para o rei Ezequias. Rei Ezequias, Deus manda te dizer, tudo que você conquistou será levado para a Babilônia. Essa palavra, irmãos, ela falou com a minha vida, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos tão preocupados com as coisas tão grandes, estamos preocupados em fazer, em servir a Deus, estamos tão preocupados de realizar o melhor, mas estamos esquecendo das pequenas pedras e das pequenas coisas que estão atrapalhando o nosso crescimento. Ezequias era um homem fiel. Ezequias fez o melhor para Deus. Tirou tudo que estava levando o povo à idolatria. Mas uma atitude deixou com que o orgulho invadisse seu coração. Deixou, irmãos, com que sua vida fosse tomada por esse sentimento maligno. É um dos piores inimigos que nós enfrentamos nessa época, é o orgulho. E ele deixou de receber tudo que ele fez, perdeu tudo na presença de Deus, porque o Pai olhou e viu no seu coração a exaltação diante da presença de Deus. Irmãos, nós não podemos perder a simplicidade do Evangelho. Não podemos perder as coisas que temos, porque as coisas que temos foi Deus que me deu, foi Deus que te deu. Foi o Pai que derramou, foi a bondade do Senhor, não foi pelas minhas forças, não foi pela minha sabedoria, pelos meus diplomas, por aquilo que eu tenho, porque tudo que Deus nos dá é pela sua misericórdia, pela sua graça. Ezequias olhou para si e começou a ver como ele era importante. Eu sou muito importante. Eu sei de tudo. Você não precisa me falar nada, não. Eu conheço tudo. Eu sei como fazer. Eu sei como se comportar. Afinal, eu consegui convencer até a Deus. Eu mudei meu propósito. Sabe um dos grandes perigos que nós estamos vivendo hoje? É que nós estamos tão bem com aquilo que temos. Estamos tão firmes com aquilo que Deus tem nos dado. E nós muitas vezes começamos a criar pequenas raízes dentro de nós. Raízes que vão crescendo, irmãos, e que atrapalham o nosso crescimento, atrapalham o nosso futuro, atrapalham a nossa vida espiritual. Salomão sabia da importância do coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque é ele que vai te levar a ser bem-sucedido nesse tempo.
Outro dia eu encontrei um irmãozinho e falei: irmão, vamos ter um culto na igreja? Um irmão de outra denominação. Vai nos fazer uma visita. Ele falou assim: pastor, quem é que vai pregar? Vai ser um irmãozinho abençoado. Ah, pastor, fica para uma outra hora. Eu olhei assim para ele: peraí, como é que nós estamos caminhando hoje? Quer dizer que o culto, ele vai ser para quem? Vai ser para o Senhor? Ou vai ser porque o pregador está aqui? Irmãos, nós estamos chegando numa época em que certa vez eu falei para o irmão, eu falei: irmão, nós vamos ter uma reunião na igreja, e você, mas quem é que vai estar lá presente? Eu falei: o Espírito Santo e Deus vai estar lá, em primeiro lugar. Ah, pastor, outra hora eu vou. Ezequias começou assim. Quando ele não tinha nada, ele buscava a Deus. Quando ele não tinha nada, ele estava na presença de Deus. Mas quando ele começou a crescer, começou a ter os seus bens, começou a se tornar um homem diferente, ele começou e olhou para si, e começou a achar que ele era um cara diferente. Irmãos, como é importante nesse tempo, como essa palavra é importante para nós. Não podemos perder a simplicidade, a humildade, não podemos perder as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos, nas minhas, porque eu ainda dependo de Deus, você depende de Deus, todos nós dependemos de Deus, e por mais que os meus bolsos sejam cheios, por mais que eu tenha uma bela casa, um belo carro, ainda não é o suficiente para eu tentar viver uma vida só, sem a presença de Deus. Ezequias não soube administrar esse momento. E perdeu tudo o que conquistou em muitos anos da sua vida. É importante para nós nessa noite nós olharmos para essa vida, porque Ezequias nos ensina que ele achava-se que era bom, ele se achava um rapaz muito importante, mas não adianta ser fiel, não adianta você ter todas as coisas e fazer todas as coisas, se você não tiver o coração na presença do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Não importa o que eu tenho, não importa o que Deus me deu, se eu não tiver o coração na presença do Pai, para nada importa, irmãos. Para nada é importante. Porque o que mais importa não é o que eu tenho, mas o que eu sou na presença de Deus. E ele aprendeu uma lição dura. Ele aprendeu uma lição triste. Porque ele olhou para si e percebeu que ele estava tomando os atalhos diferentes.
e atalho nunca é bom. O bom é quando você ouve a palavra de Deus e observa. O bom é quando você ouve aquilo que o seu pastor fala e que ministra ao teu coração e você crê que é de Deus para a sua vida. O importante, irmãos, é quando a palavra ela é semeada no nosso coração, porque palavras são sementes. Palavras são sementes que abençoam a vida de todos nós. E essas palavras elas nascem no nosso coração, porque elas têm o objetivo de trazer vitória e restauração em muitas vidas. Deus não levantou um povo para viver em derrotas. Deus levantou um povo para que fosse usado profeticamente no seu tempo. E a palavra de Deus nos fala, olha, você tem que ter lábios retos. Você tem que saber aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala vai determinar na sua vida o seu futuro. Aquilo que você diz vai determinar o teu futuro. Não é qualquer coisa, é a tua vida lá na frente. É o teu emprego, é a tua família, é a tua casa. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, no temor do Senhor, andando com o Pai, estando com o Pai, buscando o Pai, adorando o Pai. Você vai alcançar um bom futuro. E a tua esperança não será frustrada. Amém. Eu quero deixar essa pequena ministração para nós nessa noite. Deus tem algo maravilhoso para você. Eu sempre digo que o homem que não alcança, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. Deus sempre tem as suas mãos estendidas, mas os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados não nos deixam continuar, prosseguir na presença do Senhor. Eu quero nessa noite orar com você. Orar com você, igreja, para que Deus dê a todos nós um discernimento espiritual para que a gente possa viver na simplicidade do Evangelho. Que nós possamos viver nesse amor, nesse primeiro amor que um dia nós chegamos. Porque o Pai, Ele tem para mim e para você, nessa noite, um bom futuro, preparado, para aquele que tem o coração na presença dEle. Amém? Enquanto nós estivermos louvando aqui a Deus, vem aqui à frente, vem aqui com o seu propósito, com o seu desejo, com a sua oração, com o seu coração desejoso, de falar a Deus o que você tem sentido e o que você necessita dEle nesse lugar. Amém?